A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Deu-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia do segundo domingo da Páscoa, Jesus consolida as provas da ressurreição com as aparições e, ao mesmo tempo, envia os discípulos em missão. Agora é a vez dos discípulos. É a característica do tempo pascal que se firma nesta liturgia de hoje. A crença na ressurreição e a missão que brota dessa certeza. Daqui em diante, o apelo será para perceber os sinais da ressurreição e a prática de tudo aquilo que Jesus ensinou. O Evangelho desse domingo traz muito presente os discípulos reunidos de portas fechadas, no amanhecer do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, como explicávamos na liturgia do domingo passado. O domingo é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor, é o nosso dia, é o dia da família. Assim sendo, na vida dos discípulos surge um novo tempo. Esse novo tempo se configura na presença do ressuscitado no meio deles, animando-os na missão. Eles estão com medo, pois os trágicos acontecimentos é de ficar com medo mesmo. Se matar o Mestre, poderia muito bem matar os discípulos do Mestre. O medo está simbolizado pelas portas fechadas, porém, aqui não são apenas as portas no sentido literal que estão fechadas. Estão fechadas as portas do coração de alguns discípulos. E por essa porta, quando se fecha, dificilmente alguém consegue passar. Jesus, porém, entra
mesmo estando fechadas as portas. Ele conhecia as entradas secretas do coração dos discípulos. Ao entrar, coloca-se no meio deles. Já tivemos a oportunidade de ver que o ato de se colocar no meio deles significa que daqui em diante Jesus deve ser o centro de suas vidas e de suas pregações, o centro da missão. A missão dos discípulos será abrir as portas do coração que se encontram fechadas em muitas pessoas e solucionar as causas desse fechamento. Por isso, o perdão dos pecados, reconhecer esses pecados, ligar e desligar as coisas entre o céu e a terra. Por isso, o papel da religião. Religião significa religar, unir o humano e o divino. Religião não é para separar, é para unir. E ligar e desligar as coisas do céu é a missão do Mestre agora confiada aos discípulos de ontem e aos discípulos de hoje também, que somos nós. Quando Jesus se coloca no meio deles, deseja-lhes a paz. A paz é fundamental para a missão. Coração fechado é sinal da falta de paz. A paz não consegue adentrar corações que se fecham, corações endurecidos, corações que não se abrem para o amor. Assim sendo, o desejo primordial de Jesus aos discípulos é que a paz esteja com eles e eles sejam portadores da paz. O mundo estava, e como está também nos dias de hoje, carente de paz. A paz combate a violência e promove o reino. São Francisco de Assis, por exemplo, em uma das suas canções mais conhecidas, Oração pela Paz, pediu que Deus fizesse dele instrumento de sua paz. Pediu que onde houvesse ódio, que ele levasse o amor. Que onde houvesse ofensa, que ele fosse sinal do perdão. Onde houvesse discórdia, que ele levasse a união. Onde houvesse a dúvida, que ele levasse a fé. Onde houvesse erro, que ele levasse a verdade. Onde houvesse desespero, que ele levasse a esperança. Onde houvesse a tristeza, que ele levasse a alegria. Onde houvesse as trevas, pois que ele levasse a luz. Com isso, São Francisco, discípulo e missionário do Senhor, foi instrumento da paz, se colocou. Vemos assim que a paz desejada aos discípulos, repetida 3 vezes no Evangelho de hoje, é algo essencial para a missão. Sem esses elementos oriundos da paz apontados na oração de São Francisco e em tantos outros textos da nossa igreja, não é possível que a missão dê bons frutos. A missão tem que ter a reta intenção de fazer o bem. Não é por acaso que num dado momento da celebração eucarística, por exemplo, a gente reza a oração da paz, abraça o irmão, sobretudo aqui no Brasil, para dizer do Cristo que se aproxima na Eucaristia. Eu quero me aproximar do Cristo que também está em ti, que está no meu irmão. Depois de desejar paz, Jesus os envia como o Pai o havia enviado, isto é, como cordeiros no meio de lobos, porém ungidos com o Espírito Santo. Eles deviam estar preparados para a missão e por isso deviam tê-los como modelo. Quantas vezes a gente, numa situação ou outra da missão, a gente olha para Jesus e diz, olha, é Ele o meu modelo. O sopro de Jesus sobre ele significa o seu Espírito. Jesus comunica a si mesmo, a sua própria vida. Eles foram enviados, mas não de qualquer jeito. Estavam agora preparados, ungidos com a presença do Espírito Santo e por esta razão poderiam fazer as mesmas coisas que Jesus, como nós também precisamos ter essa convicção, que não é sair por aí fingindo milagres, pelo amor de Deus, mas é sendo presença, sendo Cristo que anuncia, que denuncia e que acima de tudo é a expressão máxima do amor de Deus. Todos deveriam ter a mesma certeza. Acontece que não estavam todos naquele dia quando Jesus apareceu, faltava Tomé. Quando os outros contaram, Tomé não acreditou, é claro. A vida comunitária só diz respeito a quem participa da comunidade. Se você não está na comunidade, é como que se nada lhe interessasse, você não tem o mesmo gosto, o mesmo sabor,
porque não faz a mesma experiência que os outros estão fazendo. Não que você não tem fé, cada um tem. Tomé também tinha fé, mas talvez uma fé diferente da forma como os que estavam na comunidade estavam passando. Embora isso não justifica ele abandonar a comunidade. Mesmo assim, quantas vezes também nós queremos de Deus coisas concretas para poder acreditar e agir. E não só de Deus. Quanta gente que está esperando morrer na sua cidade para poder acreditar no coronavírus, por exemplo. O que diz Jesus a Tomé quando volta 8 dias depois, somente para mostrar que era ele mesmo ressuscitado? Jesus repete tudo conforme havia feito anteriormente. Entra, coloca-se no meio deles, deseja-lhe a paz e se dirige a Tomé pedindo que coloque o dedo aqui, coloque a mão, sente, sou eu mesmo. Não seja incrédulo, filho, mas tenha fé. Não se permita duvidar antes de acreditar, se permite acreditar em Deus principalmente. E Tomé professa a sua fé, reconhecendo Jesus agora, dá a volta por cima. Jesus diz que ele acreditou porque viu, mas será bem-aventurado, feliz, aquele que acreditar sem ter visto. É o apelo que fica para nós. Neste segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, precisamos realmente reconhecer a grandeza misericordiosa de Deus para conosco, da mesma forma que foi para com Tomé e tantas pessoas. Está completando hoje 20 anos que o Papa João Paulo II colocou o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia, baseado na experiência que Santa Faustina teve com Jesus misericordioso. Por isso Jesus que aparece ali com os raios vermelhos simbolizando o divino, o sangue de Cristo, os raios mais brancos representando o humano, ou seja, aquele mesmo Jesus misericordioso que derramou sangue pela humanidade. Ele continua caminhando com os discípulos de ontem, com os discípulos de hoje também. Por isso, cresce cada vez mais, o terço da misericórdia, mas não basta rezar o terço. É necessário que sejamos misericordiosos uns com os outros também. Quem acredita age conforme Jesus ensinou, formando comunidade de fé, de união, de verdadeira partilha, como a gente pode observar na primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, é um texto belíssimo, que é como que o catecismo das primeiras comunidades. Passa o que passar, a comunidade deve permanecer unida na palavra, na oração, na catequese dos apóstolos, na partilha. Isso é a vivência em comunidade, ou seja, os valores são maiores do que qualquer fraqueza minha, sua ou nossa. Isso deve estar acima da gente. Assim que a ressurreição de Cristo nos faz pessoas novas, renascidas para a graça, para o amor de Deus, como mostra também São Pedro na leitura de hoje. A ressurreição é a razão da nossa esperança, o motivo da nossa alegria. Mesmo que haja provações, e estamos passando por provações, quem suporta as provações demonstra uma fé verdadeira. Mas não é brincar de ter fé, não é se expor de qualquer jeito, como está sendo sugerido, sobretudo aqui no Brasil. Prudência, calma, corresponsabilidade, nada paga uma vida humana. Enfim, mesmo que não tenhamos visto os sinais, amemos a Deus e ao próximo, porque Deus é amor. E todo aquele que ama traz Deus no seu coração e nas suas ações. Amar é viver no amor. São os melhores testemunhos da ressurreição. E só assim nós seremos, como São Francisco e tantos homens e mulheres, instrumento do amor, instrumento da paz. Como é bom a gente encontrar alguém que transmite paz,
transmite amor. E às vezes nem precisamos encontrar. Basta pensar naquela pessoa, ela já transmite isso para a gente. Sejamos pessoas do Cristo ressuscitado. Conceder, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida a experiência do Cristo ressuscitado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é